O nosso convidado de hoje é uma joia rara do ICL, uma preciosidade do Brasil. Ele é jornalista, escritor, cronista, dono das melhores sacadas, conhecido pelo estilo irreverente e certeiro. É um homem profundamente ligado à cultura popular nordestina e ao futebol. Também ligado à política. A gente está falando aqui do meu grande xará, Chico Sá, filho de Dona Maria do Socorro e seu Nildemar. Francisco Reginaldo de Sá Menezes nasceu no Crato, no Ceará. Começou escrevendo cordéis e aos 15 anos foi chamado para ajudar no roteiro do programa Temas de Amor, da Rádio Vale do Cariri. E esse tema, o amor, o persegue até hoje. Começou no jornalismo, no Recife, onde trabalhou no Tabloide e no Jornal do Comércio, mas consolidou a carreira em São Paulo. Como repórter investigativo, passou pela revista Veja, pelo Estadão, pelo Jornal do Brasil, pelo Diário Popular, pela Folha de São Paulo e escreveu também para a revista Bravo e Trip. Ganhou inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio ESSO, Abril, o Comunique-se e o Prêmio Folha. Na televisão, integrou a bancada do programa Cartão Verde da TV Cultura. Passou pelo Saia Justa e Papo de Segunda, ambos no GNT. Deu seus pitacos no Amor e Sexo da TV Globo e falou sobre futebol na redação Sport TV. No meio do caminho, escreveu muitos livros, entre eles Modos de Macho e Modinhas de Fêmea, Divina Comédia da Fama, Catecismo de Devoções, Intimidades e Pornografias, o Livro das Mulheres Extraordinárias, Xabadabadá, que virou série no Canal Brasil e Globoplay, Big Jato, que foi adaptado para o cinema, e Cão Mijando no Cais, que é o mais recente livro da autoria do Chico. Hoje é possível ouvir as opiniões do Chico preciosas todos os dias no jornal do ICL segunda edição, o N2, que começa a partir das 5h30 da tarde, e ler suas colunas no Diário do Nordeste. Pois é, estou aqui para conversar com esse colega que fala sobre futebol, sobre política, sobre amor, sobre a vida e sobre tudo que é apaixonado pela sua filha barra neta, porque ele é avô-rai, depois ele explica, a Irene. Então, sem mais demora e direto do Cariri, a gente trouxe Chico Sá. Meu xará, um prazer enorme ter você aqui. Pelo amor de Deus. Para essa prosa. Pelo amor de Deus. Quanta honra, meu xará. Uma honra minha de fazer parte desse trio, né? E aqui no ICL, então, são 3 Chicos, 2 importantíssimos. Eu sou só o mais velho deles. Imagina. Que é o Chico Sá, o Chico Alves, nosso grande editor do portal. Que figura, hein? Do portal do ICL, da revista Liberta. É um jornalista que parece que começou a profissão agora, de tanta garra, eu nunca vi nada igual. O bicho faz com a vontade como se tivesse entrado na redação ontem. Não, trabalha a escala 7x0, 24 horas por dia. Chico Alves. Grande Chico. Então eu fico aqui cercado por esses grandes Chicos, só que você é com X. Com X. Como diz um conterrâneo meu, você é a letra X da palavra love. Pô, esse é um grande filósofo cearense, não é isso? Pereiro, nosso queridíssimo Falcão, que tem essa música que eu sugiro que vocês busquem aí depois dos Spotify. Você é a letra X da palavra love. Exatamente. Isso é filosofia pura. Grande Falcão. E sempre ornado com essas camisas. Hoje você está até discreto, só tem 2 rosas. Aqui também o trovador, né? O trovador do Cariri, né? Um pouco trovador do Cariri, um pouco mariachi mexicano, né? Com essas rosas aqui. Se fosse um girassol, seria um pouco Falcão. Seria homenagem demais, né? Mas você gosta de umas bem coloridas. Sim. Sempre foi assim? Sempre gostei. Eu cismava. Chegou um tempo que só tinha camisa ou quadriculada ou camisa cinza, assim, sem aquela cor, digamos assim, dos anos 70, que é a minha formação estética ali, né?
E era difícil eu achar a camisa mais colorida para comprar. Mas depois que descobri o tesouro que são os brechós de São Paulo, meus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Ô Chico, esse aqui é seu último livro, mais recente. O último não, que você ainda vai escrever muitos. O Cão Mijando no Caos. Né? Que é inspirado no Drummond, né? Num verso do Drummond. Como é que foi isso? Num verso do Drummond, que eu tinha na cabeça, o verso é de um poema chamado Oficina Irritada. E eu fiz o concurso para o livro Enigma. Do Claro Claro Enigma. Enigma. Eu fiz eu fui fazer um concurso para o Banco do Brasil. Sonho da minha mãe era que eu passasse no Banco do Brasil. Não, sonho de muita gente. Me sugeriram também. O sonho de muitas mães e pais. Fazer o concurso do Banco do Brasil, inteiro. que é eterno, ganha bem a vida toda. Só que eu sou incompetente, não passei. Mas, na verdade, eu não queria muito passar, porque já tinha o diabo do jornalismo na cabeça e tal. Mas eu fui fazer um concurso do Banco do Brasil lá no Crato, e na prova tinha esse verso do Drummond. Nunca mais esqueci, Chico. E fiquei na cabeça. Um dia eu dou o título desse verso de Drummond a um livro meu, a uma antologia de crônicas, era essa a ideia. E até que voltou o diabo desse verso do concurso do Banco do Brasil, voltou e eu batizei essa reunião de crônicas. Mas ficou aquele... mas nesse livro aqui, ele relata um pouco a história do Brasil, né? Mais recente. Esse título é muito apropriado, porque aí eu pego de 2013, ali no começo daquelas confusões. Aquelas arruaças. Passeatas e Dilma. aquele momento que a coisa é meio enigmática, começa como manifestações de reivindicação de passagem de ônibus, o tais dos 20 centavos, depois, 2 semanas depois, as passeatas já estão cheias de camiseta fora PT e etc. Então, eu pego aí, são crônicas que relatam de 2013 até um pouco depois da queda da Dilma. Aí tem esse universo, né? Que é um momento muito pesado do Brasil, né? Um momento que a gente viu depois era mais pesado ainda. Aquilo era o ninho da serpente para o próprio bolsonarismo, isso que a gente chama hoje de bolsonarismo. Aquele cara que ficava falando assim com aquela cara de vampiro, precisamos manter isso aí, né? Vocês manterem isso aí. Com cara de vampiro. Vampiro total, de filme de terror, filme B de terror, né? Então esse livro dá conta dessa bagaceira toda aí. E são vários momentos, são crônicas. São crônicas normalmente bem-humoradas, ou satíricas, ou irônicas, que talvez fosse até uma forma de conviver com aquele período. Agora, elas foram publicadas em jornal antes, essas crônicas todas? Não, alguma coisa, depois eu reescrevi, na época eu trabalhava na versão brasileira do El País, no El País Brasil. Uhum. Então, alguma coisa eu fiz, mas com texto mais jornalístico. Aqui está mais literário, mais com humor, aí tem um novo tratamento, mesmo as que eu reaproveitei. Ô Chico, você saiu muito cedo da região lá, né, do Crato, que está no Araripe, não está? Ali fica... Como é que chama a região do Cariri? O Cariri fica ali, abaixo da Chapada do Araripe, por isso você citou o velho Araripe. É uma região ali com 27 municípios, com o mais conhecido Juazeiro do Norte e Crato. Eu nasci no Crato. E você Passei muito tempo em Santana do Cariri também. Minha família, inclusive, está por lá. É do lado. É a terra dos dinossauros, tem um belo museu lá de fósseis, é um belo lugar. Perto de Nova Olinda, que é também outro lugar culturalmente importante, é nessa região. E você saiu de lá com quantos anos? Eu saí a primeira vez com 15, depois volto ali com 17, voo definitivo para o Recife para fazer vestibular e fiz jornalismo lá na Universidade Federal de Pernambuco. Contrariando o Fagner,
Só deixa o meu Cariri no último pau de arara, né? Você já foi no primeiro pau de arara? Eu deixei, acho que no segundo, no terceiro. Meu pai é invocado com isso, né? Porque pelo meu pai... Pelo seu pai, você não saía de lá, então você Ele achava, não só eu, mano. Ele é vivo? Nós somos de uma família toda de imigrantes, né? Ele é vivo? Vivo. Seu Francisco Nildemar está lá no ranchinho dele, no Sítio das Cobras, ali no sopé da Chapada do Araripe, em Santana do Cariri. Com quantos anos? Está lá com 87, acabou de fazer agora 21 de abril, que o homem é do dia de Tiradentes. Mas é uma família toda de imigrantes, todo mundo foi embora. Tenho tios aqui que chegaram nos anos 60 em São Paulo, todo mundo foi embora. E meu pai era invocado com isso, que ele dizia, bando de frouxo, qualquer secazinha vai todo mundo embora. Só que era seca miserável, de matar, mas na visão dele era uma certa covardia aquelas levas e levas de gente indo embora. Porque ele é um raro do pedaço lá dele que nunca saiu. Não, ele não consegue dormir. Se for uma cidade de 5 mil habitantes, ele não consegue dormir. Ele é um ser do campo, do mato. Foi pequeno agricultor, cuidou muito de roça. Depois teve uma bodega, um pequeno comércio. Foi feirante nessa região toda. Então, mas é um bicho do lugar. Ele é o próprio, eu falei agora do pterossauro de Santana do Cariri, ele é o próprio pterossauro, ele não deixa lá. Ele seria uma inspiração para o Euclides da Cunha dizer que o sertanejo é isso tudo forte? Ele é dessa linha. Ele é forte. Ele é totalmente dessa linha. Calejado. Calejado, e ele é quase enraizado lá. É quase um juazeiro, um pé de juazeiro ali que fica e não sai do lugar nem a pau. É um negócio meio Suassuna, né? Que nunca saiu do Brasil. Total, não. Ele acha, até hoje, ele acha uma certa covardia. Aí eu falo, meu pai, as pessoas vão porque não tem condições. A gente viu, o que eu vi de seca braba de verdade, e o que eu vi de um Nordeste ali, o Nordeste que hoje, politicamente, você pode enquadrar na história como o Nordeste pré-Lula da Silva, o Nordeste uma região muito difícil de se viver. Mas mudou muito, né, Chico? Mudou não, foi reinventado, é outro lugar. Imagina, Chico, deve muito isso às administrações do Lula, né? Quase inteiramente. Você pega, veja a diferença. Você pega toda uma levas e levas de nordestinos que tinham obrigatoriamente que migrar para São Paulo, Rio, ou uma capital do Nordeste que tivesse melhores condições na época. Essa migração, ela acabou. Ela acabou porque você tem uma proteção mínima para viver, para comer. Eu vi, Chico... Isso foi nos governos do Lula. Foi, não tem dúvida. Não precisa ser um grande sociólogo para descobrir isso. É só olhar a história. Isso é de olho. De olho eu já mato isso. Ou qualquer pessoa que viveu o que eu vivi, mata. Eu vi uma coisa que mais, assim, a imagem mais triste, mais terrível, que eu não esqueço nunca. Eu vi saques de famintos, famélicos, supermercados, em feiras e armazéns. Armazém antigo, supermercado. E gente que eu conhecia, que eu sabia que jamais ia pegar no alheio, que ia pegar em nada de ninguém. Forçado a uma situação. Esse era o Nordeste que eu vivi. Saqueando, roubando. E segundo Santo Tomás de Aquino, não é crime nem pecado. Sim. Direito Sim. de se apropriar daquilo que você precisa para alimentar você e sua família. E a sorte que você falou de São Tomás de Aquino, e eu falo da igreja mais ligada à teologia da libertação, a igreja de Dom Helder, do Nordeste, que quem dava um certo conforto a essas próprias pessoas que tinham que fazer esse tipo de coisa numa feira com essa palavra. De que, olha, vocês não cometeram... E a pessoa às vezes ficava com a dor de consciência? Não, ficavam para morrer. Tinha pessoas que eu conhecia e elas não aguentavam aquela situação, mesmo depois de feita, era inconvivível na cabeça deles. Porque tem uma moral muito rígida de não mexer com nada dos outros. Aquela coisa de uma... dignidade. Dignidade sem limite. Então, esse era o Nordeste pré-Lula. Porque muita gente tem memória muito curta, ou gosta de ter memória muito curta.
Chico, só mas para era você ter isso. ideia, em 78, 79, eu saí de Belo Horizonte, eu tinha um Fusquinha, e fui para Fortaleza, para acampar numa barraca de camping lá, né? E antes disso, eu fui de ônibus também, a Fortaleza. E passando lá perto da sua terra, passava em Juazeiro da Bahia, Petrolina, ia ali por dentro, Sim. passava em Souza, na Paraíba, Sim. até Fortaleza. E passei lá perto da sua cidade. E as estradas eram horrorosas, estreitinhas. Sim. Hoje você pega pelo litoral, estão todas reformadas, estradas largas. É outra ideia. Não, Chico, é outra ideia do Nordeste em tudo, em parques tecnológicos. Voos Você vai no diretos Recife, da Europa Você pra vai no Fortaleza. Recife, você tem o Porto Digital que manda software para a Europa, para tudo que é lugar do mundo. Você tem a indústria do hidrogênio verde no Ceará. Então, é outra história, é outro lugar. E o turismo? O turismo sofisticou, né? Sim. Fortaleza, a quantidade de hotéis de qualidade que tem, voos diretos da Europa para lá, de Alemanha, voos diretos só para levar turista, aí, assim Natal, assim João Pessoa. Sim, energia limpa. Assim, eu acho que o Brasil está lá numa ideia de futuro muito promissor, está no Nordeste, mas era uma região muito pobre. E depois os sudestinos, sobretudo os sudestinos de direita, ou de extrema direita, propagam que o Nordeste vota maciçamente no Lula porque é de gente ignorante. Ignorantes são vocês, que não sabem o que aconteceu lá. Claro, E nunca conseguiram esse feito no Nordeste, porque o Nordeste sempre foi o lugar que vocês saquearam, vocês roubaram. Sim. Chico, você pega na última seca que eu vi, assim, de testemunha lá, ainda no Cariri, foi a de 77. 1977, um período de estiagem muito pesado. Cara, morria mais de 100 por crianças até 1 ano de idade, recém-nascidos, 100 por 1000. Então, era muito pesado a história. É uma transformação social muito grande. É muito fácil ficar o brasileiro metropolitano ali de classe média, ficar condenando o Bolsa Família ao longe, e não tem ideia de que aquilo, em algumas regiões do Nordeste, do interior do Nordeste, foi até uma própria invenção do capitalismo, foi a chegada do capitalismo. Lugares que viviam mais na base da troca do escambo, dali do pequeno negócio, e passa a ter uma ideia de dinheiro circulando, e passa a ter uma melhoria no comércio local. Quem criava 100 caprinos passou a criar 1000. É uma transformação gigante, mas no olhar cínico do metropolitano de classe média ao longe, parece esmola, não sei o quê, é julgado dessa forma. Coisa de quem não viu e de quem julga sem saber o que aconteceu na região. Né? Ô Chico, você falou aqui da teologia da libertação, que levou muita gente da igreja católica, progressista, para o Nordeste, né? Sim. Dom Helder começou lá, né? Sim. Dom José Maria Pires, na Paraíba. Sim. Dom Cândido Padim, Sim. de Crateús, era ele? Crateús, Não, bispo de Crateús. E um monte de líderes católicos com a cabeça muito mais moderna, muito mais, né, humana, solidária, né? Mas você vem da igreja também, né? Eu sei que você é da Igreja Católica Apostólica do Juazeiro. Eu era um devoto do Padre Cícero, assim. Cujo Papa é o Padre Cícero. Não tem negócio de Roma, não. Quem manda aqui é o... Não, e na hierarquia também é Padre Cícero, depois Deus, depois Jesus lá em terceiro, e aí vai descendo. E aí chega no Papa lá embaixo. Minha ideia de altar era essa, né? Era o Padre Cícero lá em cima. Eu era assim, um fundamentalista. Mantenho minha admiração, minha reza forte ali e tal, mas eu era um fanático, no sentido... Eu quase trouxe, você me deu de presente, Chico me deu de presente aqui uma estátua do Padre, uma imagem do Padre, está lá na minha sala. Mas eu era mais, era uma coisa
crença e pagamento de promessa e levava, convencia outras pessoas e pagava promessa para a família. Eu vi você dando entrevista para alguém dizer que vocês são 6 irmãos, né? 6. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho. E que você botava seus irmãos todos para pagar a promessa sua. Botava os pequenininhos tudo para me acompanhar de joelho lá no horto do Padre Cícero. Assim. Eu era de um negócio pesado. Hoje em dia, mantenho uma admiração, acho que é uma figura, é um dos maiores brasileiros da história, inclusive pelas contradições. Era o cara que conseguia estar no Pacto dos Coronéis no Ceará. Os coronéis todos na mesa de negociação, usando ele, né? Usando ele, e ao mesmo tempo estava formando, incentivando uma comunidade que pode-se dizer até que era uma espécie de socialismo, que era a comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Onde foi um massacre horroroso lá no Caldeirão, né? Sim, pela primeira vez as Forças Armadas usam o combate aéreo, né? Eles usam aviões da FAB para massacrar a comunidade do Beato Zé Lourenço, que era uma espécie de Antônio Conselheiro de lá. Mas é que eu tô falando, a gente conhece muita história do Antônio Conselheiro, que está nos Sertões, está no livro lá do Vargas Llosa, né? A Guerra do Fim do Mundo. Mas a gente não sabe, o Brasil não sabe o que foi o Caldeirão. A maior parte das pessoas não sabe. O Caldeirão, e aí era o pânico do governo federal, né? Não sei se ainda era Getúlio, Acho que era Getúlio, sim. E botou aviões da FAB. Da FAB, porque na paranoia dos governantes e dos fazendeiros, coronéis. E dos próprios coronéis da região e tudo, ali estava se formando uma nova Canudos. E também, e aí você pega o mesmo Padre Cícero, vê como é um grande personagem, lindamente contraditório. Né? Ele estava em negociações políticas, muito usado pelos políticos locais, e estava, ao mesmo tempo, o cara que cede essas terras para o Beato Zé Lourenço fazer uma... Era dele? Era da igreja. Mas estava em nome dele, tinha sido doada, os romeiros doavam muitas coisas para o Padre Cícero. Essas eram umas terras que tinham sido doadas para... Quantas pessoas foram massacradas ali? 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas foram... vítimas maioria, mulheres, crianças, idosos, a FAB jogando bombas em cima. Esse povo ali no sopé da Chapada da Araripe, esse povo corre todo, o próprio Beato Zé Lourenço, ele foge para o Exu, ele acaba morrendo muito tempo depois, mas ele consegue escapar. O Exu é uma cidade vizinha, que está em Pernambuco. Exato. Terra de Luiz Gonzaga, né? O Gonzaga, aliás, ele vivia muito no Crato e Juazeiro. Como o Crato e Juazeiro eram áreas mais avançadas de comércio, o próprio Gonzagão viveu muito por lá. Mas ele foge, ele vive o resto da vida em um sítio lá na região de Exu. Mas é uma página ainda muito desconhecida da história do Brasil. Pois é, e que as pessoas não sabem, né, ou não foi contada essa história, é que tanto o ataque a Canudos como ao Caldeirão foi o medo dos fazendeiros, dos coronéis fazendeiros, desse pessoal criar uma mentalidade diferente, que não aceitasse mais a exploração do latifúndio. Que era o que acontecia na prática. O Caldeirão todo mundo produzia, dividia para todo mundo e assim viviam. E a região começou a ter muita fartura. E tinha uma função... Era um pré-MST. Total, a ideia é a mesma. As ligas camponesas do Juliano. Né? Exatamente, que viriam depois, nos anos 60. Essa aí se dá no final dos anos... nos 1936, o Caldeirão. E a mentalidade era essa, e começou a ter uma função social no Nordeste muito importante. Todos aqueles famélicos, aqueles andarilhos da fome que chegavam em Juazeiro para visitar o Padre Cícero, ele mandava para lá. Quem não tinha com o que se virar mais, quem estava no desalento total, mandava lá para o Caldeirão. Então estava formando uma grande população
e uma população com fartura, porque era uma população muito disciplinada para o trabalho, então as produções eram maiores, a produtividade era maior do que toda a região, e se colhia muita arroz, feijão. Né, E aí está muito inspirado, né, num texto do Novo Testamento, né, dos Atos dos Apóstolos. Né? Os cristãos tinham tudo em comum e dividia os seus bens a todos segundo a necessidade de cada um. Era isso que... Então, isso é absolutamente revolucionário. Sim. Né? É comunista, isso é comunismo na raiz. Não interessava a ninguém. Distribuir os bens de acordo com a necessidade. E a acumulação, como é que fica? Era um modelo que não interessava nem a governo, nem a coronéis da região, ninguém. Então, aí está essa figura contraditória e riquíssima chamada Padre Cícero. Eu li um livro interessante de um professor da USP há muitos anos, já falecido, chamado Rui Facó. Sim. Ele escreveu um livrinho... Fanáticos e Cangaceiros. Cangaceiros e Fanáticos. Cangaceiros ele conta... Ele não fala do Caldeirão, acho que não. Ele fala de Canudos, fala do Contestado, em Santa Catarina, né? E fala de Lampião também, do Padre Cícero. E do Padre Cícero. O Padre Cícero tem uma relação interessante com o Lampião, né? Porque ele era o nome dos coronéis, mas ao mesmo tempo ele se articulava com o Lampião, né? É uma figura riquíssima por isso tudo, né? Acabou de completar 100 anos, fez o centenário agora, do encontro de Lampião com o Padre Cícero. Ou seja, encontro duas figuras mitológicas do Nordeste, né? Em 1926, o Lampião visita o Padre Cícero, é recebido, ganha a patente de... Coronel? De capitão. De capitão. Capitão Virgulino. Mas o Floro Bartolomeu, que era uma espécie de Golbery do Padre Cícero, era o bruxo, o pensador. Foi governador lá, né? O Floro? Não? O Floro foi vice-governador, foi deputado federal. E o Floro Bartolomeu, ele faz um acordo com o Brasil, não era Brasília na época, com o Rio, com o governo federal, para colocar a tropa de Lampião em perseguição a Coluna Prestes. O Lampião, aí lá ele recebe todas as armas, ele recebe armas, novos equipamentos. O Lampião. Recebeu aquelas coisas de bala. Sim, comenda, ele sai de Juazeiro com a tropa ali desfilando, só que ele sabe por onde vai a Coluna Prestes, ele diz, diabo é que vai fazer essa besteira, eu vou no outro caminho. Ele segue com o serviço dele, do cangaço, do mesmo jeito. Recebeu as armas. Recebeu e partiu para outra. Não devolveu. Nunca combateu um dia o comunismo. E o Padre Cícero olhava isso e, bom, eu não me meto nessa briga. O Padre Cícero foi prefeito também, né? Foi prefeito de Juazeiro. E foi vice-governador do estado também. É o primeiro prefeito de Juazeiro, porque Juazeiro pertencia ao Crato. Era uma vila do Crato. O Padre Cícero, ele é padre denominado pelo arquidiocese do Crato para servir lá em Juazeiro, numa capelinha de nada, né? Aí acontece o chamado milagre da hóstia ensanguentada, da Beata Maria de Araújo, e a partir daí virou sangue na boca dela. A partir daí o Nordeste inteiro, como segue fazendo até hoje, corre para Juazeiro. E Juazeiro vira a cidade que é hoje, né? Que é é a Meca. É a famosa Meca do Cariri. Mas foi a partir dessa história, que é uma história riquíssima, né? Está saindo um livro agora, acho que do Lira Neto, né? Saiu um livro. Saiu, não. A biografia do Lira Neto. Quem quiser saber dessa história, com todas essas contradições e riquezas, tem que ler o Padre Cícero do Lira Neto. Mas aí, Padre Cícero agora é forte candidato há muito tempo a ser entronizado nos altares oficiais da Igreja Católica. Agora a Igreja está precisando do homem. Porque... para não perder. Porque está nesse embate aí com o mundo neopentecostal e como o Padre Cícero já é uma figura, já foi eleito pelo voto direto do povo do Nordeste santo popular. Então ele já mas não tem não depende de Roma. Não tem a assinatura de Roma. Não depende. Mas agora é interessante para Roma... primeiro, já perdoou, né? Porque o Padre Cícero ele era excomungado da igreja.
porque esse milagre não pegou a divulgação desse acontecimento em Juazeiro como milagre. Tem que ter um milagre para você dar o título de santo. E o milagre era a hóstia ter virado carne de Cristo na boca da Beata. Inquisição, o grupo que vem de Roma estudar esse acontecimento, eles condenam o Padre Cícero. E o Padre Cícero morre condenado, né? E agora ele está sendo reabilitado pela Igreja de Roma. Ô Chico, eu toquei nesse assunto do Padre Cícero, que teve muita influência na sua cabeça, na sua religião. Minha formação como... Igreja Católica Apostólica Juazeirense. Juazeirense. Porque não é católica romana, é de Juazeiro. Não, aliás, é rompido com Roma. Mas né? você frequentava, ia à missa, era coroinha, alguma coisa assim, não? Fui por muito tempo, assim, bem dentro da igreja, mas sempre com essa consideração. Era a igreja do Padre Cícero, de certa forma. Como é que isso vai formar a sua cabeça, né, ideológica? Porque você, desse ponto de vista, que você não deixou de ser católico de Padre Cícero. Sim. Mas tem um choque, né, Chico? Isso que eu queria saber. Você está vindo numa vereda boa aí. Como é que você se revela hoje, mais tempo para quem percebia, né? Mas como você entende ser um jornalista de esquerda com essa formação? Ou ela pesa para que isso aconteça? Passei por alguns choques nesse sentido. Vou essa figura completamente devota e ligada a uma fé popular, né, a Juazeiro. Quando eu chego na universidade... No Recife. No Recife, eu fui, depois do movimento estudantil, essa política ali, a partir da Universidade Federal de Pernambuco, morava no campus, morava na casa do estudante, eu era um homem da universidade morando lá. E aí tinha alguns choques ali com as primeiras noções de marxismo, né? Quando em muitos momentos não sabia lidar com toda essa fé que eu trazia, esse misticismo popular, essa tenda dos milagres. Eu levei uma tenda dos milagres para dentro do movimento estudantil. E o povo aceitava essa? Muitas horas tinha essa contradição, mas eu comecei a sempre ver como mesmo quando eu não estava mais, digamos assim, filiado a essa fé inteira nessa questão do Juazeiro, eu nunca deixei de ver como um fenômeno, como uma coisa bonita. Aquelas levas de nordestinos numa cidade, todo mundo de chapéu de palha. Como sentimento da sua terra, né? Eu nunca larguei essa parte, deu para conciliar muito bem qualquer ideia, qualquer plataforma de esquerda, qualquer política de esquerda, sem negar, com essa grandeza. Tem uma figura que me ajudou muito nas entrevistas dele, que era o Jorge Amado. O Jorge Amado enfiado total no misticismo baiano. Tudo, né? Afro-baiano, e as frases, o jeito com que o Jorge Amado lidava com a questão, e era um velho comunista, foi constituinte até, em 30 também. Acho que 46 também. Não, 46. É porque a gente falou do Padre Cícero e Lampião, que é muito anos 30, 46. Então, o Jorge Amado me ajudava muito a sair dessa sinuca, porque ele era sempre um cara de esquerda, totalmente de esquerda. E, ao mesmo tempo, conseguia ter essa admiração por essa coisa bonita que é a fé popular, que são as manifestações, que era isso que eu via em Juazeiro. Do humanismo de sua terra. Sim. Para lembrar um outro grande escritor da França, um convertido ao catolicismo, que era, não foi, Roger Garaudy, nos anos 70. Eu não me esqueço que ele se definia como um cristão sem igreja e um marxista sem partido. Muito bom. Porque ele era criticado por vários marxistas na França, né, por ter princípios religiosos. Ao mesmo tempo, mas a igreja também o condenava, porque ele era marxista. Então ficava meio assim, né? Não agarrava nem de um lado nem do outro, mas vivia com os dois. Você tem mais ou menos isso no seu perfil. Esse mundo aí. É o cristão sem igreja, o marxista sem partido. Esse mundo sim, Chico. Não é? E aí como é que você vai evoluir nesse caminho? Você passa, então, por todas essas redações que eu citei aqui?
Não, eu passo inclusive em Juazeiro antes. Você falou com voz de locutor do interior, eu passei por esse programa Temas de Amor, que é o começo da minha. Temas de Amor. Temas de Amor. Com o Gevan Siqueira, na Rádio Vale do Cariri. Eu fazia o roteiro desse programa, eu alimentava o Gevan, que era um seresteiro vizinho meu lá na Rua Santa Luzia, em Juazeiro, nesse Temas de Amor. E é daí que eu acho que veio a minha crônica mais ligada a relacionamento, né? Esse mundo amoroso. Amor e sexo. Amor e sexo. Toda essa história vem muito dessa matriz aí, do rádio do interior, né? Que era um programa de aconselhamento. Era um programa eu respondia as cartas, dedicava as músicas. E você gostava de ouvir essas histórias no rádio antes? Sim, eu era formado pelo rádio, né? Nós somos formados pelo rádio. Já disseram aí que você é Francisco Reginaldo, em homenagem a Reginaldo Rossi, mas o Reginaldo Rossi... Não bate. Você é de 62, o Reginaldo era... Minha mãe amava Reginaldo Rossi e tudo, isso é verdade, mas aí foi uma dessas histórias que surgem, eu cansei de tentar desmentir, não tem como mais. Reginaldo Rossi. Eu deixo, boato a favor não se desmente, né, Chico? Então eu deixei correr. Mas não bate a data. Embora o Reginaldo Rossi ele fez sucesso já na primeira metade dos anos 60 no rock brasileiro, mas na Jovem Guarda, ele era dessa... Ele vira o rei do brega há muito tempo depois. Ele ficou puto da vida comigo. Eu estava na Globo. Não gostava. Fiz um programa que eu botei 3 bregas. Ele, o Amado Batista, né? Sim. E o Falcão. E era muito interessante, porque o Falcão, que se apresenta como brega, assumidamente. É o único que não era brega ali. Sim. Porque o Amado Batista assumia. Não tem nada. Sim. E o Reginaldo vai assim, não sou brega. Brega são os Beatles. I wanna hold your hand. Eu quero pegar na sua mão. Se cantasse em português, era brega. Mas eu não sou brega. Ele pegava todas as letras em inglês, traduzia. A tese dele é essa. E ele acaba, ironicamente, virando o rei do brega, né? Mas ele recusava esse rótulo todo o tempo, ele recusou. Até que chegou uma hora que ele não ele assumiu o Valdir Soriano e vamos até comercialmente não tinha como ele segurar a onda. Aí ele cede. Mas isso era o tipo de coisa do seu programa que você redigia, o programa de amor, né? Era um pouco essa temática. E a minha primeira experiência como escrita, né? Como escrita no mundo da comunicação, que é esse rascunho aí, esse script pro programa de Temas de Amor. Mas eu trazia de toda aquela cultura do rádio do interior, né? Que é isso. Que você fala no ouvido da pessoa que está do outro lado. Você é aquele locutor ali, com a voz de veludo, falando diretamente. Umas cartas tristes, rapaz, que eu recebi, porque não tem como a gente falou de seca aqui, não tem como a situação não contaminar também as relações amorosas. Então tinha muita carta de marido que vinha pro Sudeste prometendo voltar, não voltava. Então era uma tristeza. E muitas vezes até a esposa que ficava lá, muitas delas foram parar em casa de prostituição, né? Sim. E até tinha um termo que era muito usado na época, era viúvas da seca, que eram as mulheres dos maridos que partiam para São Paulo, muitos com a promessa de voltar ou mandar dinheiro para ela ir com os filhos, e nada disso acontecia. Todas essas histórias, embora fosse um programa romântico do rádio, mas acabava refletindo... A sociologia. O social, pelo filtro do amor, mas estava contando a história da região. Eu não tinha esse entendimento no momento que eu escrevia. Naquele momento era apenas uma música de amor dedicada a alguém que partiu.
Mas um pouco depois, quando eu venho entender o que eu fazia, Você viu gente nessa situação? eu estava contando essa história, né? Que coisa. Aí você, voltando aqui, você começa então a ter né, essa questão da consciência, do humanismo, da injustiça que veio muito cedo, vai moldando um jornalista que tem compromisso com causas progressistas, com causas de esquerda. Sim, e aí entra de novo a igreja com Dom Helder. Já Dom Helder, Outra igreja. arcebispo Recife e Olinda. Eu lembro que na época eu morava muito perto da Igreja das Fronteiras, que era uma fui lá. igrejinha. Você foi lá, né? No fundo do quintal. E aquele bispo com ideias de proteção social, de amparar os pobres, e etc., é uma influência muito forte. E ele dizia, quando cuido dos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que continuam pobres e por que tantos pobres, aí me chamam de comunista. Exatamente. Era essa figura que também acaba... Você conheceu, então, né? Conheci, conversei muito com ele, então é uma... Cearense também. Essa é a Dessa turma, todos os cearenses que vão... É do Crato, não é não? Não, ele é de Fortaleza. Mas saiu de lá muito jovem, que já vai pro Seminário, veio para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro. Veio que a gente está aqui no Sudeste. Mas era uma figura muito forte em Pernambuco, né? Com muito poder. No Rio fez um trabalho grande de proteger favelados, né? Sim. Ele era bispo auxiliar, se não me engano, de um que não era parente dele, que é Dom Jaime de Barros Câmara, que é Câmara também, não era parente dele. Sim. Né? Mas acaba sendo uma figura muito influente nessa minha formação. Junto com a universidade, o movimento estudantil. Mas aí, né? como é que você virou jornalista? Mesmo? Não, eu, por conta dessa coisa do rádio, eu queria ser jornalista, desde do Cariri, desde Juazeiro. A minha intenção era ser jornalista. Era essa ideia de escrever, de ser escritor, jornalista. Já, quando eu largo do Cariri, já vou com essa ideia. Aí é que eu entro na Universidade Federal de Pernambuco. Olha só. E aí você começou trabalhando primeiro no Jornal do Comércio, né? Não, eu trabalhei antes do jornal, eu segui, quando eu chego no Recife, eu tenho que trabalhar. Então, eu trabalhei muito tempo na Mesbla, como escriturário, ali fazendo crediário. Eu era bom datilógrafo, fazendo crediário. Trabalhei como... Ouvi dizer que você facilitava o crédito como para quem não tinha. orientador de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito do Recife. Trabalhei um período lá também. Trabalhei como vendedor de águas. Esse negócio de ozônio que fala hoje, eu sou pioneiro na venda desses filtros com ozônio no Recife. Vendi muito esses filtros com ozônio. Então, ouvi dizer que você como... Fazia os ditos serviços normais. O jornalismo, aí eu entro na universidade e vem depois. Mas eu fazia os serviços... Você como autorizador de crediário, você autorizou crediário? Aí contava a formação política, né? A sensibilidade. O cara chegava lá e você falava, como é que é? Não, aquelas famílias, normalmente os caras iam comprar uma família bem vestidinha, arrumada, né? Aquele pobre, mas com uma decência incrível e tal. Pô, não ia tirar uma pessoa daquela num crediário para comprar uma roupa de Natal, ou comprar uma geladeira, comprar o que fosse. Aí a gente ligava para o SPC, na época chamava. Ligava para saber se tinha alguma bronca da pessoa. Eu olhava pela cara, sabia que era uma família decente, humilde, sei lá, dizia o endereço que eu lembrava muito, que chegava muito lá, que era Conjunto IPSEP, na Imbiribeira, lá no Recife. Passa direto, todo mundo comprava. Comigo não ficava um. Para mim não é prejuízo nenhum, né? Depois a bandidagem mesmo acaba liquidando a mesma de uma forma totalmente fraudulenta. Então, aí é que minha ação ficou mais valiosa ainda. Né? Que coisa. Ô Chico, e qual desses jornais que você passou, né? Onde você fez a maior matéria, a maior cobertura, foi... Cara, tem uma história com você, que você
Vindo para cá, eu relembrei, e pode checar que é 100% real. Um dos meus, talvez o meu maior furo jornalístico, contou com a sua colaboração. Ele só acontece porque você leva o jornal para a TV Bandeirantes e você lê a descoberta do paradeiro de PC Farias em Londres, em 1993, quando ele desaparece do Brasil. Por que eu dou minutos, um dia antes do Roberto Cabrini da Globo? O Cabrini estava colado nele, né? Estava colado, mas dormiu no ponto. Quer dizer, não ele, mas a produção dormiu no ponto. Da Globo. Ele era da Globo, Cabrini. Da Globo. E a Folha publica, a gente publica na Folha, numa quarta, quinta-feira, e o jornal dessa época saía 8h30, antes das 9 você estava lendo, antes das 21 horas, você estava lendo na Bandeirantes, dando um furo lá, mostrando a Folha de São Paulo. Porque... Então Porque a produção do meu jornal, do Jornal da Band, a gente buscava. Sim, o jornal... Buscava o jornal numa banca lá perto da Bandeirantes, ou na própria... pegava na véspera, quando o jornal na saiu. Na véspera, estava chegando, pegava no caminhão. Exatamente, mas você eu mostrava as manchetes e contava. Mas por sua causa, por ser levado para a Band e para o jornal, é que consolida ali... O seu furo. O meu furo, porque aí a Globo dá uma nota, sem dizer que ele estava, chamada nota coberta ali, no Jornal da Globo desse mesmo dia, mas ainda sem bancar que ele estava em Londres, e só no dia seguinte é que traz o... E nós viemos. Mas eu não me lembro se eu citei o seu nome. Citou tudo. Então já estou feliz, não falhei nessa. Você que consolida... Chico Sá. Você que Devo ter achado estranho, Chico com X. Né? Você que consolida essa descoberta. Nesse período eu estava na Folha, que essa é uma das... Mas você não estava em Londres, né? Você estava... Não, eu estava aqui. Mas estava... Eu seguia, a minha missão na época era seguir o PC Farias. E eu tinha muita fonte ali no mundo alagoano, então eu sei da... Para quem não viveu a época, né, PC Farias era o tesoureiro do Fernando Collor. Tesoureiro. Era o cara que sócio, fazia, né? fazia todos os negócios. E depois você teve atrás dele na Tailândia. Depois eu faço o resto da... Mas é aquela coisa, acho que a Globo, com toda aquela estrutura, com 200 mil produtores e tal, dormiu no ponto. Podia ter... Acha que não tem concorrência, né? Isso pode ser isso é um estrago, às vezes. Eu vivi uma coisa semelhante na Bandeirantes, fazendo o Jornal da Noite, né? Concorria com a Lília Vitfib no Jornal da Globo, que vai tarde da noite. Sim. E eu ia do Bandeirantes, antes dela entrar no ar, eu entrei. E eu tinha ligado, porque eu entrevistava muito em Minas, o Itamar Franco. Sim. Ele virou presidente, eu tive com ele várias vezes. Eu liguei para ele e falei, presidente, tem uma notícia aí que o senhor pode nomear um novo ministro da Fazenda, né? E comecei a conversar, ele me soltou assim em off e tal, né? Ministro da Fazenda, eu estou mandando chamar o seu Fernando Henrique, que era ministro das Relações Exteriores. E ele nomeou para a Fazenda. E eu consegui ouvir, ele me falou em off, todos os assessores, o pessoal todo que quer montar o Plano Real. Sim. Foi um pedido do próprio Itamar. Porque fala que o Plano Real, é claro que é do Fernando Henrique e da equipe dele. Mas gestão Itamar Mas quem queria acabar com a inflação criando uma coisa diferente era o Itamar. E eu cheguei no ar, né? E ali tinha... Eu entrei e dei informação sem dizer a minha fonte. Eu tenho uma fonte quente que está dizendo isso. Deve ser nomeado, né? Aí depois veio a Lília, eu estava no ar, me contaram pelo ponto. Que ela entrou na Globo e falou assim, há boatos na praça que pode vir um novo ministro. Quem sabe, talvez esteja... Você já tinha... Eu já tinha dado, aí me contaram. As porteiras. Mas eu estava no ar também, estávamos os dois. Quando foi no final, no Jornal da Band, para minha glória, né? Imagina, eu na Band olhando para a Globo, aquele gigante. Eu virei e falei, os menos informados dizem que há boatos na praça. Viu? Mas a verdade é que não é boate, não. Não é boato, não. Fernando Henrique deve ser o ministro. Ele foi convidado hoje por Itamar. Eu entreguei minha fonte. Caramba. Entreguei porque ela estava me chamando de fofoqueiro. Boato, dona Lília. Aí é uma glória, né? No dia seguinte, a Folha de São Paulo soltou no caderno B, assim.
né? Uma foto minha e uma da Lília, falando assim, guerra no ar. Essas brigas são boas. Muito bom, muito E você bom. viveu outras assim, além do PC? Acho que em eleição, tem muita história de... Cobri muitas eleições, né? Desde 89, que eu já cobri o próprio Collor na Veja. E você estava em Brasília? Daí que eu faço essas fontes. Estava no Recife, sucursal do Recife, no começo, aquelas capas, Caçador de Marajá, etc. Eu fazia parte da sucursal do Recife, nesse período. Não mandava porra nenhuma, né? Era repórter, escrevia aqueles relatórios que vinham para São Paulo, mas já cobria Alagoas. E depois vou para Brasília e faço parte da cobertura da eleição de 89. Daí que eu faço essas fontes que me dariam depois esse furo do sumiço do PC. E foi isso que te deu o prêmio ESSO? Não, o prêmio ESSO eu ganhei com era uma matéria de um bingo de licitações. Governo Collor, Fleury, a Associação dos Empreiteiros de São Paulo e com outras entidades da construção civil, de uma maneira tão descarada, se reuniu, estavam em conflitos para saber que obras Iam dar para uma ou para outra dar para construtora? outra, para ludibriar, assim, enganar a licitação era só de mentirinha. Então resolveram, já que está uma confusão medonha aqui, vamos fazer um bingo. E fizeram um bingo? Fizeram um bingo. E O governador de São Paulo, Fleury, com os empreiteiros e com o era Collor. obra que tinha dinheiro do governo federal, governo Collor e do Fleury. E a combinação foi, já que está dando confusão, vamos dividir. E era obra pesada. Obra de saneamento, obra ligada ao rio Tietê, uma chamada linha verde, que eles chamavam na época, que ia despoluir o Tietê. Tinha até uma propaganda do Chitãozinho e Chororó, cantando na beira do rio, dizendo, você vai se banhar nesse rio daqui a pouco. Até agora não me arrisco, não, né? Chico. Mas foi desse pacote de obras que fizeram um bingo. Eu já era uma cara conhecida dos empreiteiros, que eu cobria muito essa área da construção civil, licitações, fraudes. Então Mas você estava em Brasília. Não, estava aqui já em São Paulo, na Folha. E aí eu convidei o Oscar Pilagalo, um jornalista amigo meu da Folha, e ele foi lá ver o bingo, e eu fiquei de uma janela com o Jorge Araújo, o velho, grande fotógrafo Jorge Araújo, numa janela ali da Voiandava, onde ficava a sede da Folha? A sede do bingo. Não, a sede do bingo, claro. Esse que ele fotografou, o Oscar lá dentro pegou tudo. Era bingo mesmo? Era um bingo. A maior cara de pau do universo. Os caras fizeram um bingo para dividir obras públicas. Esse país não tem jeito, né, O roteirista trabalha bem faz muito tempo, Chico. Bom, depois você ganhou outros prêmios também, né? Ganhou o Comunique-se, né? Sim. A Comunique já é também mais um reconhecimento ali, né? Mais voto já era dessa modernidade de internautas, de voto de internet, etc. Que é isso? Pô, doutor Sócrates foi... Seu grande amigo. Cara, virou uma amizade aquelas da vida, assim. Fizemos junto o Cartão Verde na TV Cultura, mas o Cartão Verde era só a desculpa. O bom mesmo era uma cerveja que virou uma cerveja eterna, uma cerveja com Deus Pai. Uma vez por semana? Não um café com Deus Pai, uma cerveja com Deus Pai. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Mas virou assim uma amizade ia muito em Ribeirão com ele, vivia encangado, como diz minha mãe, né? Vivia junto ali como irmãos durante muito tempo. Foi uma daquelas amizades figura, né? Que é um presente ali, né? Que o jornalismo te deu, né? O jornalismo me deu. Pulou do jornalismo para a amizade. Quando a TV Cultura me chama, o Vladir Lemos me chama para trabalhar lá, quando ele fala que é com Sócrates, eu não quis nem saber quanto era. Com Sócrates eu vou lá. Corri. Né? E teve nesses... Eu estou preocupado aqui com o tempo, mas dá um tempinho para a gente falar disso. Você passou depois pelo Saia Justa,
Amor e Sexo, já no Grupo Globo, né? GNT, né? Sport TV também, fiz uns mais de 10 anos lá. Mas aí, assim, Outra estrutura, né? essa parte de televisão sempre foi muito. Eu era. Como o próprio Cartão Verde, era muito pelo que eu escrevia, era o cronista sendo convidado para participar de um programa de TV. O cronista esportivo. Você se dava bem. O cronista esportivo e o cronista do mundo que vem lá do temas de amor, o cronista dos relacionamentos, mais dessa crônica mais romântica, mais lírica e etc. Nunca foi, assim, nunca tive uma trajetória que dissesse assim, não, esse cara vai trabalhar na TV porque pelo grande jornalismo, não foi. Aí é o cronista que me leva para a TV. Era pelas tiradas da crônica que queriam, de certa forma, que eu reproduzisse. E para falar das crônicas de amor, dessa coisa. Exatamente, mas aí é o universo do cronista, né, que me leva para... Você já condenava, adoro a palavra que você fala, a macharada? A macharada? Ah, sempre tive essa bênção de condenar a macharada nesse sentido que está muito forte hoje, que é esse sentido de misoginia, né, de quase ódio às mulheres. Eu vi esses dias, eu estava vendo na internet, esse Frei Gilson, um padre Red Pill, né? Um padre Red Pill, dizendo que a mulher foi criada para ser auxiliar do homem, que está na Bíblia, e dizendo que as mulheres não podem ser empoderadas, porque elas empoderadas acabam com a paz. É uma sermão completamente equivocado, né? E Chico, isso leva à violência. Não, e ele arrebanha milhares, talvez milhões de seguidores às 4 horas da manhã para ouvir a pregação dele no rádio. Milhões. E amparado nesse tipo de discurso, de sermão totalmente maluco. E de macharada. Não, ligada a esse universo que é um papinho ali do macho perdido, que a mulher ficou poderosa demais, que o feminismo vai acabar com a ideia do homem forte. E isso você pega nesse universo. Hoje tem cursos, tem um bocado de espertalhão vendendo tudo, monetizando, ganhando muita grana com esse papinho. E ligado, ele é da Igreja Católica, né? Sei que congregação que é. Mas está muito arraigado também em várias grandes igrejas neopentecostais, evangélicas. Né? Porque o discurso é o mesmo. Que diferença faz esse discurso aí para o Malafaia? Nenhum. É uma coisa. Você viu tudo isso passar. Né? Você viu crescer esse pensamento, está vendo cair. Você viu assumir o governo da tragédia, que começa desde do golpe na Dilma, né? E vem até o fim do governo do Bolsonaro. Você acredita que vai dar certo isso aqui? Está caminhando, você acha? Cara, estou rezando, viu, Chico? Já que a gente falou muito em religião, estou rezando. Está precisando de reza, né? Para que a gente se livre de novo dessa praga, né? Você acha que o perigo hoje é maior do que foi? Não. Eu acho que não, porque primeiro que hoje a gente não está pedindo desculpa, nem está cheio de dedo para entrar nos lugares e dizer as coisas. Na eleição de 2018, era uma eleição que a esquerda, a centro-esquerda, o campo democrático disputou pedindo licença para entrar nos lugares, com medo, sendo massacrado, com aquele duto da Rede Globo despejando aquele esgoto de dinheiro todo dia. Com o Moro abastecendo todo mundo de informação. Com o Moro como o grande guru, não só da imprensa, mas de todo mundo, das instituições. Então, aquele universo até que tinha a parte toda de internet, de rede social, de algoritmo, que a gente estava no mundo da lua, eu mesmo não tinha ideia, nem entendimento do que estava acontecendo. Fui saber, a gente é mais ou menos informado do uso que eles fizeram dessa engenharia do caos toda, no final da campanha, quando a Patrícia Campos Melo traz aquela matéria
dos robôs do bolsonarismo e tal. Então, é uma eleição que a gente passou um pouco entre a ingenuidade e o pedido de desculpa para entrar nos lugares para dizer o que a gente sentia e pensava. 2022 já é bem diferente, com uma ideia ali de frente ampla, também numa luta pela democracia, e agora a esquerda, a centro-esquerda, muito mais fortalecida. Esses dias me perguntaram se nós somos... Você é jornalista ou ativista? Falei, olha, de certa maneira não há jornalismo se não houver ativismo. Não vem com essa de neutralidade, isenção, que não existe. Boa, Chico, eu vi seu manifesto. Não, a gente é ativista, a gente é ativista de Não, valores. Se eu morasse na Suíça, na Suécia, na Noruega, eu posso me dar o luxo de me guiar pelo manualzinho de redação que diz escreva isso, escreva aquilo, com a enganação de que é imparcial. Eu moro num país desigual, eu tenho que ter lado, gente. Pô, no mar de desigualdade que a gente vive, quer que eu trate com verbete de manual de redação? Aí é o que eles querem. Você não tem lado, você já está de um lado, né? É o que eles querem. É por isso que eu curto. Você está certo, Chico. Não, pode chamar do que quiser. E terminando, e o ICL? Como é que você veio parar no ICL? Né? Você descobriu o ICL ou o ICL que te descobriu? Cara, o ICL foi um belo acontecimento, né, que me acontece ali no final da pandemia. No comecinho de tudo, o Eduardo Moreira estava formando, já pensando, acho que nem ele entendia que esse negócio ia ser tão grande como é hoje, tão importante. Mas eu faço um primeiro que era meio, aqui num estúdiozinho em cima, que era meio um podcast. Eu faço o primeiro com o Eduardo Moreira, com a Vivian, e depois virou essa bela casa que temos aí, essa bela difusora, como a gente chamava no interior antigamente, espalhando essa boa nova pelo país. Né? Um belo lugar que a gente trabalha com liberdade total. E aqui sim, com isenção, nós não dependemos de empresa nenhuma, de nenhum patrocínio. Não, chego aqui Fala. e meto a boca no trombone do jeito que eu imaginei, do jeito que eu tabulei na cabeça. É um belo lugar para trabalhar nesse sentido e presta um serviço incrível, né? E fico cada vez mais abismado. Hoje a gente falou muito do Cariri, mas hoje em dia o meu Cariri sabe muito do ICL. Isso é lindo, né? Isso é ótimo. Ô Chico, terminando, eu quero que você me permita dedicar essa nossa conversa a um cara que eu sei que assiste muita coisa do ICL e que está lá em Pernambuco, está no Recife, assim como você saiu do Crato e foi para o Recife, e hoje ouve ICL, porque de vez em quando me manda uns recados, né? É o nosso terceiro xará, que eu sou Francisco de Assis, você é o Francisco Reginaldo, e tem o Francisco José de Brito, Chico José. Homem do Você conheceu bem, homem, né? Do Cariri, lá do Brejo Santo, de Santana, conheceu do bem, Crato. Né? Conheci bem e fizemos muita cobertura, ele pela Globo, eu pela Agência Estado ou pelo Jornal do Comércio, no Recife. Rebelião de presídio, um bocado de... que ele foi... Eu estava naquela rebelião na mesma cobertura. Que ele foi levado como refém. O bicho foi pro refém. Um dia eu quero trazer a gente ficou rezando para o homem sair vivo. Aliás, dá parabéns para ele, que agora, no dia 1º de maio, né? Esse programa vai um pouco adiante, ele fez, se não me engano, 82 anos. Sim. Mas ele é um touro, brabo. Grande figura. Não, e o papel do Chico na divulgação das grandes histórias do Nordeste, né? Tem a cara dele, todas essas transformações que a gente falou do Viveu Nordeste. tudo. Viveu tudo. Me ensinou a mergulhar em naufrágios na costa do Recife. E eu estive com o Chico numa cobertura onde você estava, mas você não estava lá no dia. Naquela época do Collor, de grandes confusões, eu fui a Alagoas para entrevistar a primeira-dama, que dava surra de toalha molhada no marido. Denilma Bulhões. Denilma Bulhões. Que figura, hein?
Não, batia no governador. Ela batia no Geraldo Bulhões de toalha molhada, batia de toalha molhada para não deixar marca. Mas dava surras miseráveis lá que a toalha comia solta no Palácio dos Martírios. E eu fui pela Bandeirantes fazer uma reportagem com ela, que ela tinha uma bolsinha que ela abria, tinha uma pistola dentro da bolsa. Sim. E eu cheguei falando com ela, aí chegou o Chico José e ficamos nós na conversa. Denilma é uma grande personagem da República de Alagoas. Isso aí. Pois é, então é isso. Xará, Pô, Chico José. que maravilha. Tudo bem? Chico Pô, Sá. fiz uma... Eu sinto que não tem mais tempo para nós aqui, mas você dava prosa para até amanhã, pô. Faremos outras e outras, Bom Chicão. demais. Coisa boa. Valeu demais. Viva. Obrigado. Se você acha que uma guerra no Oriente Médio não tem nada a ver com a tua vida, eu preciso te mostrar uma coisa. Quando os Estados Unidos decidem atacar, pressionar ou sancionar um país, isso mexe diretamente no preço do petróleo. Isso mexe no que você paga por comida, no dólar, no combustível, na energia. Isso não é uma teoria. Isso é o que está acontecendo neste momento. Eu sou Jamil Chad, estou aqui na sede da ONU em Genebra e há mais de 20 anos eu cubro exatamente isso, como as decisões das grandes potências atingem a vida de milhões de pessoas comuns, em todo o mundo, inclusive no Brasil. E eu preparei uma aula gratuita para decodificar esse cenário. O que está acontecendo, por que está acontecendo e o que isso significa para você e para o Brasil.